Bom dia, meu nome é Felipe Girardi Macedo e eu fiz um trabalho de Sociologia e Filosofia sobre Montesquieu junto com a minha colega Maria Eduarda Truppel-Malchitsky. Eu irei falar a vocês sobre a filosofia de Montesquieu, e aqui está uma frase famosa dele. Quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda a parte. Charles Louis de Secondat, mais conhecido como Montesquieu, publicou diversas ideias e teorias democráticas e governamentais. Uma de suas obras mais importantes foi O Espírito das Leis, a qual sugere uma separação dos poderes governamentais, como o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Essa divisão dos poderes é extremamente benéfica tanto às pessoas como ao governo, tendo em vista que haverá mais organização dentro do governo. Ademais, suas principais ideias foram em volta da crítica do absolutismo e do catolicismo. E vale ressaltar que suas obras atualmente são de referência mundial para os cientistas sociais e advogados. Ele argumenta: se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Eu penso que ele está explicando que a nossa liberdade vai até o momento em que começa a liberdade de terceiros, pois assim teria uma divisão justa. Montesquieu afirma que na democracia o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. A liberdade consiste em fazer algo sem sermos obrigados a assim agir. Ou seja, a sua liberdade é escolher se você vai fazer tal ato ou não. Montesquieu rejeitou a ideia de liberdade como autogoverno coletivo. Rejeitou também a ideia de que liberdade significaria ausência de restrições. Para o autor, estas duas posições são hostis à liberdade política. Assim, a liberdade seria possível, embora não garantida, apenas em sistemas monárquicos e repúblicas, nunca em sistemas despóticos. Os sistemas democráticos e aristocráticos, essencialmente, não são livres, exceto quando neles não se abusa do poder, o que para se conseguir é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Montesquieu tinha muito a ideia de que o poder não poderia ser concentrado em apenas uma pessoa, mas que ele deveria ser disperso entre o povo e o governo. Agora irei passar a fala para minha colega. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e hoje vou explicar um pouco sobre a democracia de Montesquieu. Em sua fala, numa sociedade em que não há leis, a liberdade não pode constituir senão poder fazer o que se deve querer e não ser constrangido o que não se deve desejar. Eu penso que ele quer dizer que esse conceito de liberdade política da gente como cidadão é uma liberdade em que passa pelas leis, ou seja, é uma liberdade total no sentido que tem as coisas que a gente não pode querer fazer. Então ele fala, se não poder fazer o que se deve querer. Ou seja, aquilo que você tem a liberdade, ele usa o verbo querer e isso impõe um limite, pois essa liberdade tem um certo limite. E, em constrangido, não se deve desejar o constrangimento da liberdade. Ele menciona dois filósofos importantes, que é o Louis Althusser e o Philip Parker. O Louis Althusser, ele era marxista e ele dizia que cada nação vai ter uma economia, seus hábitos influenciados pelo clima, ou seja, cada sociedade vai ter um espírito e esse é o modo da sociedade funcionar, a cultura. E ele fala que o espírito do povo e essa mesma forma de agir do povo, pensar, e que cada povo, nação, tem uma forma diferente do funcionamento. Por exemplo, nós brasileiros, a gente vê as coisas e a realidade de acordo com o contexto que a gente está inserido. Mas se nós formos ver nos Estados Unidos,
tem uma outra forma, um outro espírito, uma outra maneira de enxergar a realidade. Isto é, o que ele quer explicar sobre o clima influenciador. O Montesquieu, ele fala sobre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E ele fala que a liberdade numa república, ela só pode funcionar se não tiver a separação dos poderes. Por quê? Essa separação dos poderes, ela impede que haja o abuso e a força de liberdade das pessoas que sejam infringidas. Porque um poder, ele controla o outro. Então, se o poder está sendo muito abusivo ou querendo ser autoritário sobre o país, ele logo faz com que não tenha um controle do poder total. E ele menciona, quem diria, a própria virtude tem necessidade de limite, e o homem tem o poder, é atentado a abusar dele. Essa questão de abuso de poder, Montesquieu insiste ainda em conceber a liberdade política limitada pela moderação do poder. E, de novo, aquilo que eu falei no primeiro parágrafo. A liberdade, ela é limitada e não é restrita. Então, ele diz, em sua fala, só pode existir liberdade quando não há abuso de poder. Estabelece, então, condições necessárias para concretização da liberdade política como uma expressão de valor para a cidadania. O Montesquieu, além de ele citar e frisar bastante esses três poderes, ele pensa com isso quais são as condições para que realmente aconteça a liberdade política, para que ela se concretize. Então, ele explica de maneira geral que essa liberdade é o que o executivo vai exercer no jurídico, o legislativo é uma liberdade de poder controlando o outro, para que exista a verdadeira liberdade política, onde a condição das pessoas daquele povo sejam respeitadas. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigado pela atenção. E aqui estão as referências que nós utilizamos para fazer esse trabalho.